Essa vista dispensa comentários. E no vídeo de hoje vai ser um daqueles vídeos em que eu simplesmente abro a câmera e converso com vocês. A minha intenção não é fazer nenhum tipo de edição, nenhum tipo de corte, e sim trazer uma reflexão para você, fazendo um paralelo com as minhas experiências, com aquilo que eu vivo, com coisas que me perguntam às vezes, e fazer você refletir e aprender. Na verdade, o meu intuito com esse canal nunca foi ter um canal de dicas, um canal de conteúdo técnico, onde eu ensino alguma coisa, mas sim um canal onde eu compartilho as minhas experiências, as minhas reflexões, os meus pensamentos, para que isso contribua para você de alguma maneira. Então, sempre falo o seguinte: se você conseguir pegar aqui algo da minha experiência, algo da minha vida ou alguma reflexão que eu tenha, levar para a sua vida e que isso te ajude a se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, é esse que é o meu objetivo. Então, tem uma coisa que já está na minha cabeça há algum tempo para falar aqui. É um assunto que, depois que eu entendi isso e passei a trazer ele como uma premissa para minha vida, eu vi muita coisa na minha vida se transformar. E pode parecer até uma coisa é, óbvia, mas que poucas pessoas de fato conseguem aplicar isso, conseguem fazer e viver isso que eu vou te falar aqui. Eu quero falar sobre autorresponsabilidade aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Fernanda Carbosa, eu sou uma empreendedora compartilhando as suas experiências. E aqui nesse canal eu gosto exatamente de trazer o que eu já vivi, o que eu vivo, o que eu faço, as minhas experiências, para que isso contribua para você de alguma maneira. E tem uma coisa que sempre me perguntam lá no Instagram, se você não sabe, eu já crio conteúdo no Instagram há muito mais tempo, se você ainda não me acompanha lá, vou deixar aqui o meu perfil para você me acompanhar. E uma coisa que sempre me perguntam lá é o seguinte: Fê, o que você considera que seja fundamental para que uma pessoa tenha sucesso no digital? Ou o que você considera que seja fundamental para que uma pessoa tenha resultados? E eu sempre falo sobre autorresponsabilidade. Eu vejo que normalmente as pessoas que não conseguem assumir esse controle de ser as responsáveis por tudo o que acontece nas próprias vidas, elas sempre terciarizam tudo o que acontece com elas. Isso faz com que elas não consigam avançar, porque sempre existe uma desculpa, porque sempre existe a culpa de alguém. E no momento que você não consegue olhar para dentro de si e falar: "Cara, o que que eu preciso fazer mediante a uma determinada situação", você já fracassou, entende? E aí você não vai conseguir ter sucesso. É no digital, é em relacionamento, isso serve para qualquer coisa. Então, eu poderia até aprofundar mais sobre isso aqui, mas poderia ficar um vídeo muito extenso, muito longo e até pouco prático, sabe, para você visualizar na sua vida. Mas tem uma coisa que eu já ouvi, que eu não vou te lembrar aqui, não vou lembrar exatamente quem é o autor, onde eu li ou ouvi sobre isso. Mas é o seguinte: tudo o que acontece com você é responsabilidade sua. Você permite que aconteça. Então, se alguém te trata mal, uma pessoa foi e te tratou mal, você deu uma abertura, uma liberdade para isso. E ainda que você não tenha dado, isso diga 100% sobre a pessoa, você permitiu que isso entrasse dentro de você e te fizesse mal. A forma que você lida com os fatores externos é uma responsabilidade sua, entende? E tem coisas que a gente não consegue simplesmente controlar. Então tem muita gente que chega e fala assim: "Ai, Fê, mas para outra pessoa é fácil dar certo. Essa pessoa já teve instrução, teve estudo. Eu não tive instrução, eu não tive estudo, eu não tive família, mas vem cá, quantas pessoas que não tiveram também conseguiram, alcançaram? E por que você não?" E aí você quando você começa a fazer essas reflexões, você vê que muitas vezes o que acontece é que existe uma terceirização de uma culpa, ou você passa aquilo que está acontecendo para você como responsabilidade dos fatores externos e não assume a própria a rédea das coisas, sabe? E quando você passa a ter esse sentido de: "Cara, eu sou responsável pelo que acontece, eu sou a pessoa que produz os resultados que eu vou ter na minha vida", e chama essa responsabilidade para você, é impossível que as coisas não aconteçam. Porque mesmo que exista um fator externo, exista alguma coisa que aconteça e que possa te prejudicar de alguma maneira, ou que possa ser um muro
que possa ser uma barreira para o resultado que você queira, o que dificulte o processo, você, com a autorresponsabilidade, vai olhar e falar: como eu posso lidar com isso? Como eu posso passar por cima dessa adversidade? Ou o que eu preciso desenvolver para que isso aconteça? Agora eu quero trazer isso para vocês no âmbito do digital. Eu já trabalho com vendas de produtos digitais há alguns anos e hoje eu ajudo outras pessoas a venderem produtos digitais e serem produtores digitais. Então eu ajudo tanto a pessoa que deseja criar o seu próprio produto do zero e também aquelas que querem começar nesse mercado, mas ainda não têm uma ideia, não sabem o que transformar em um produto e que querem ter já querem começar com um produto pronto. Então eu vou até deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link do MPV, que é o meu método. E aí você pode entender melhor isso que eu faço. Mas, geralmente, eu observo até dentre as pessoas que adquirem o meu método, que vêm conversar comigo sobre isso e que estão entrando para esse mercado do digital, as pessoas falam assim, eu tive muita dificuldade, eu tenho dificuldade, eu não consigo porque eu não tenho uma determinada habilidade. Eu vou dar um exemplo, eu não tenho como contratar alguém para criar uma página de vendas para mim, ou eu não tenho como pagar um serviço e eu também não tenho essa habilidade. Mas, cara, eu vou falar para vocês, quando eu comecei a empreender, que eu comecei a prestar serviços na época de social media, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: você faz site? Eu falava: faço. Nunca tinha feito na minha vida, entendeu? Eu nunca tinha feito. Inclusive, o primeiro site que eu peguei para criar para um cliente, eu cobrei R$ 200 na época e eu não vi nenhum retorno. Pelo contrário, eu tive que pagar a própria plataforma para construir esse site, pagar o domínio, e aí eu não vi o retorno, entendeu? Porque eu cobrei um valor sem nem saber da complexidade do que eu precisava para isso. Mas foi muito bom, porque ali eu aprendi a fazer. Sabe o que eu fiz, gente? Abri essa plataforma aqui, na qual você está vendo esse vídeo, e busquei como criar um site, como fazer. Então, entende que isso tem toda a relação com a autorresponsabilidade, porque quando você é uma pessoa que assume o controle, você busca maneiras. Isso tem tudo a ver também com você ser autodidata, com você dar um jeito para fazer as coisas. Tem um Reels que viralizou há pouco tempo, eu até reproduzi ele no meu perfil. Eu não sei nem se era Reels ou se estava muito famoso ali no TikTok, que era uma trend que é: eu sou especialista em falar o seguinte, eu não sei como vou fazer isso, mas eu sei que eu vou fazer. E é isso que as pessoas autorresponsáveis fazem. Você não precisa saber como fazer, você precisa saber que você vai fazer. E aí você vai descobrir uma maneira de. E se você quer ter sucesso na tua vida, essa é a premissa, sabe? Ah, Fê, mas você falou que isso não é só no campo profissional. Cara, no campo profissional principalmente, que é onde você vai se desenvolvendo, né? Você busca mais conhecimento, busca mais informação, isso tudo te ajuda. Mas vamos trazer isso para um relacionamento? Quantas vezes você, dentro da tua relação, culpou a pessoa com quem você se relaciona? Sei lá, teve um problema, uma discussão, e você fala: ah, mas você também faz isso, mas você também faz aquilo. Você já olhou para dentro de você? Poxa, como será que eu estou reagindo em relação a isso? O que será que eu poderia fazer para fazer diferente? Ou será que eu não permiti, não dei essa abertura para que essa pessoa agisse dessa maneira comigo e hoje eu não concordo com isso? Ou ainda, o que eu tenho que fazer para mudar essa relação ou essa forma da pessoa agir? Entende? Então, assim, começar a desenvolver isso, às vezes pode ser um pouco difícil, porque no início, principalmente quando você já se coloca nesse papel de vítima, você sempre vai achar culpado para tudo que acontece com você. Mas quando você começa a olhar para dentro de você e fazer essa reflexão, é uma coisa que é como um hábito, sabe? Aos poucos isso vai se tornando, e você vai se tornando uma pessoa mais forte com isso. Então, aos poucos você vai, olha, observa a situação e como você poderia agir de uma maneira autorresponsável. Principalmente naquilo que diz respeito às coisas que você quer, às vontades que você tem, aos seus objetivos, sabe? Tem gente que fala assim: ah, eu queria muito fazer uma coisa diferente da minha vida, mas eu não tenho apoio. Meu marido não me ajuda, a minha mãe não concorda com o que eu vou fazer, meus amigos riem de mim. Mas quem quer isso, não é você? Então, assim, beleza, meu marido pode hoje não concordar. E aí eu posso ter uma conversa, porque eu acho que isso aí já parte do princípio de você ter um relacionamento respeitoso, né?
E aí você conversa com a pessoa, você expõe seus pontos de vista, o que você acha disso e, cara, faz. Porque pode ser que à medida que você vai fazendo, a pessoa vai ver essa evolução, e aí ela se envolve. Primeiro você tem que se tornar aquela pessoa que defende tanto o que você quer, a ponto de que você influencia as pessoas que estão ao seu redor para aquilo que você quer. Isso não quer dizer que você necessariamente tem que ser uma pessoa cabeça dura e só levar em conta aquilo que você acredita. Mas você tem que defender aquilo que você quer e você tem que se responsabilizar por aquilo que você quer. E quando você fala assim, eu não faço alguma coisa porque alguém não me deu permissão para isso, você está colocando essa pessoa acima de você, acima do teu sonho, do teu objetivo, sabe? Então até para isso a gente precisa desenvolver essa autorresponsabilidade. E depois que eu comecei a entender essa questão e falar assim, cara, eu não tenho que ter desculpa, então tudo que acontece comigo é culpa minha, cara, você começa até a olhar para o outro também. Sabe quando você olha para alguém e aquela pessoa é uma inspiração para você? Ou até quando você olha com uma certa inveja de tipo assim, para ela dá certo e para mim não? Parece que para todo mundo é tão fácil, mas para mim é difícil. E aí depois que eu comecei a entender isso, o que eu comecei a fazer? Eu olho para as pessoas que eu tenho como inspiração, aquelas pessoas que já conquistaram coisas que eu desejo conquistar e penso o seguinte: caramba, qual foi o caminho? O que essa pessoa fez para que ela conseguisse isso? O que existe por trás dessa pessoa, sabe? Tem gente que chega, por eu trabalhar com digital e tudo mais, muita gente fala assim: eu quero ter os seus resultados, o que eu preciso fazer para ter os seus resultados? Você está disposto a ter esses resultados, a fazer o que precisa ser feito para esses resultados? Porque às vezes a gente olha para o outro, a gente olha para o que o outro tem, mas a gente não está disposto a trilhar o mesmo caminho. Entende? Então tem que ter cuidado com isso também, olhar para dentro de si e falar, cara, é isso mesmo que eu quero? Que às vezes não é, sabe? Às vezes você olha para o outro, acha legal, mas cara, não é o que eu quero. Não estou disposto a fazer isso. Agora, se é o que você quer e se você está disposto, percorre o caminho. Entende o que o outro fez para chegar em tal objetivo e o que aconteceu? Quais são as pistas que essa pessoa deixou aqui no caminho? O que aconteceu aqui no decorrer dessa trajetória para que eu possa me inspirar e conseguir também? E aí você para até de se colocar nesse lugar do que para mim não funciona, para mim não acontece. Acontece, não aconteceu porque você não fez, entende? Não aconteceu porque você não foi responsável por isso, você não vestiu, assim, falando num termo até futebolístico, que eu gosto muito, né? Eu acompanho muito futebol, gosto muito disso, apesar de ninguém saber disso na internet, é uma parte muito importante, assim, da minha vida, uma característica muito forte da minha personalidade. No termo futebolístico, você não colocou a faixa de capitão no braço da tua própria vida. Num termo mais artístico, você não assumiu o protagonismo da sua vida. E aí não adianta você querer buscar culpados para isso, porque o maior culpado disso é você. Acho que é essa a reflexão desse vídeo, sabe? Isso que eu queria trazer aqui para vocês. Fê, como eu vou ter sucesso no digital? Como eu vou ter sucesso na minha vida? Como eu faço para crescer, para prosperar? Assume o controle, assume o protagonismo da sua vida. Não se faça de vítima, não se faça de coitado. Todo mundo tem uma história triste. Se você voltar aqui nos meus vídeos, ouvir coisas que eu já postei em outros momentos, você vai ver que eu conto muitas coisas que aconteceram na minha vida, histórias que foram tristes. E hoje eu não considero que Fê, você considera que você chegou lá? Eu considero que eu nunca vou chegar. Eu tô sempre no caminho, porque cara, olha isso. Olha esse mundo, sabe? Então, assim, sempre existem novas coisas para você alcançar, para você buscar. E eu sou a responsável por essas coisas que eu vou construir, assim como eu fui a responsável pelo que eu construí até aqui. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Todo mundo vai ter um lado triste, todo mundo tem um lugarzinho para se vitimizar, para se fazer de coitado. Todo mundo tem alguém para botar a culpa, mas não seja essa pessoa. Seja a pessoa que olha para dentro de si e que fala, cara, eu posso, eu faço, eu sou capaz, eu consigo. Se alguém fez, eu também posso fazer. O que eu preciso? Qual é esse caminho que eu vou percorrer? E, sem dúvidas, isso vai fazer com que você tenha muito sucesso em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer.
essa foi a reflexão desse vídeo, eu espero que tenha feito algum sentido para você, porque para mim faz bastante. Se você gostou, deixa seu like aqui, eu espero que te ajude. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui, mais reflexões, vlogs, enfim. Tem muito conteúdo aqui já no canal, mas a minha ideia é que sempre tenha mais e mais. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.